esse aqui é o pontapé inicial que eu decidi trazer para a agência Arcadia, com os colaboradores, tanto nosso amigo Jean Davis aí, que é especialista em Google Meu Negócio, como o Eric, que é um designer que é renomado, já tem um trabalho conhecido aí no Brasil inteiro. E além disso, eu tenho outros profissionais também, mas eles não estão aqui no momento, eles estão em outros estados. Eu vou trazer algumas pautas aqui, nós vamos conversar. Eu acho que isso é importante até para conhecer um pouco mais quem está por trás das operações aqui da agência, tanto o Lauro, como o Jean, como o Eric, tá? Então, eu vou dar boas-vindas aqui para vocês. Vou começar aqui com o Eric aqui. Eu quero que ele dê uma palavrinha falando um pouquinho sobre... Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eric, eu trabalho com a comunicação visual da Arcadia, né? A gente trabalha já com design há uns 2 anos, né? Quando eu entrei, né, na agência, mas a gente conseguiu... Eu consegui me moldar, que eu já vinha de uma bagatela de design gráfico, né? Trabalhei em várias gráficas. Então, eu consegui me moldar para o lado do marketing digital, graças ao Lauro, que me deu essa oportunidade muito maravilhosa. E eu tenho só a agradecer por isso, né? Claro. Mas a gente está trabalhando muito em cima de mercado imobiliário, a gente também tem outros produtos que a gente trabalha. E eu acho isso muito interessante, né, Laura? Foi uma oportunidade que eu acho que cresci muito, né, nesse ramo de marketing, né? Porque até então era só comunicação visual, era só panfleto, banner. Agora eu trabalho já com a área de digital, né? Uma área que a gente consegue fazer vendas, a gente consegue trabalhar produtos, né? Mostrar, fazer um rebrand de empresas também. Eu acho isso muito interessante, né? Coisas que é como se eu estivesse fazendo uma faculdade agora, né? Agora tá no intensivão, né, Eric? Agora tem o nosso amigo Jean, que é um dos especialistas em Google Meu Negócio aqui no Maracanaú. Na realidade, nós somos o pioneiro aqui na cidade, né? A gente tem uma câmera especial também. O Jean vai dar uma palhinha sobre isso aí no decorrer do nosso podcast, mas vou deixar uma abertura para ele falar um pouco mais aí do que espera. E a gente vai conversar. Tem muito assunto aí para a gente debater. Só ter calma, respirar, que vai dar tudo certo. Vai, Jean, tá contigo. É um prazer estar aqui, né, com vocês. Eu me chamo Jean Davidson. Atualmente, como o Lauro já frisou, né, eu estou responsável pela parte de Google Meu Negócio e também pela parte de gerenciamento das redes sociais das empresas, né. Aí eu venho trabalhando com isso há um certo tempo já. Eu tenho uma bagagem, tenho alguma experiência até para compartilhar aqui também, alguns casos que aconteceram interessantes, para até ajudar a melhorar também a visão também dos prospectivos clientes, né? E até os que estão conosco atualmente. Na realidade, a gente tem até uma crítica para fazer, né, Jean? Mas a gente vai deixar isso aí para o final. Todo mundo tem que acompanhar, porque tem que entender a crítica até o final. Foi interessante essa introdução para a gente identificar sobre cada um, né? Mas agora eu vou falar um pouco sobre o Lauro, né? Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre nossas demandas do dia a dia e nossas problemáticas também, que eu acho que isso é o mais importante, né? Muita gente me pergunta o significado do nome Arcadia Marketing, né? Eu gosto muito de ler e apreciar muita coisa a respeito da Grécia. Eu vi que Arcádia é uma cidade da Grécia que cultuava muito a poesia, a criação, o amor, entendeu? E aí eu disse assim, rapaz, isso contempla bem o que eu quero trazer para a nossa agência. Então vamos chegar e trabalhar a nossa nova identidade, né? A Arcadia ela existe desde 2019. Vocês já participam desse projeto. Hoje vestem bem a camisa, são especialistas nas suas áreas. Mas antes disso tem todo um repertório por trás do profissional que desenvolveu a agência, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu fiz a graduação e fiz uma pós-graduação em marketing também. E aí, eu sempre tive vontade de ter empresa. Sempre tive vontade de desenvolver e me adaptar em um ramo. Eu comecei no mercado imobiliário. Como eu já falei para vocês, eu não gostava de forma alguma de trabalhar com o mercado imobiliário. Eu achava muito chato. Só que lá em 2011, 2012, quando eu comecei a entender como funcionava a mecânica,
Quando eu comecei a observar os clientes, os olhos dos clientes, quando compravam a sua casa e se sentiam felizes, em paz, né, de ter aquele seu espaço ali, eu comecei a perceber o mercado de uma forma diferente. E eu comecei a vestir a camisa e comecei a gostar. Comecei a vender casas, né? E depois comecei a desenvolver um marketing direcionado para loteamentos, né? Conheci outras empresas de outras regiões. E a partir disso, com o convite de alguns empresários, decidi fundar a Arcadia. Os empresários começaram a falar, Lauro, vamos trabalhar aqui um produto, mas eu não posso trabalhar com você prestando serviço para outra empresa. Vamos montar uma empresa. Aí você se especializa nisso. E aí a Arcadia nasceu em 2019. A partir disso, foi um processo de reciclagem. A empresa foi se adaptando, foi conhecendo um pouco o mercado imobiliário. E aí eu tenho alguns casos que eu vou trazer aqui, mas o ideal é a gente debater sobre o nosso dia a dia, né? Hoje a Arcadia ela já está bem amadurecida no sentido do mercado imobiliário, só que hoje a gente não trabalha só com o mercado imobiliário. Hoje nós temos outras especialidades, entre eles o Google Meu Negócio, que não é só para o mercado imobiliário, mas serve para todos os segmentos. Que hoje a gente tem até uma resistência aqui, né, Jean, de aderir, principalmente aqui em Maracanaú. Inclusive, Jean, tem empresas de fora que a gente fez captação e de primeira já deu certo. Eu senti que aqui no Maracanaú eu não tive tanta aderência ao serviço, mesmo mandando vídeo, mesmo marcando reunião, mesmo explicando os detalhes, mesmo com valor acessível, né? E fora que a gente tem um diferencial, que é uma câmera 360 que capta como o Google também. Isso aí eu percebi que não vestiu bem. E aí, hoje, a gente tem esse serviço que a gente sabe que dá um retorno, mas eu não estou sentindo essa aderência aqui por parte da cidade. O que tu acha sobre isso, Jean? Eu noto que tem uma resistência bastante alta aqui, principalmente na região, não só de Maracanaú, mas a gente tenta também umas captações em Fortaleza e a gente nota que o cenário é o mesmo. Por exemplo, quando a gente tenta utilizar a mesma abordagem que a gente conseguiu conquistar clientes de fora, quando a gente tenta aplicar aqui, a gente notou que já tem uma certa resistência. A gente tentando entender a razão disso, alguns têm aquele preconceito que só mais um caso de tentar vender alguma coisa. E assim, a gente nota que mesmo quando a gente argumenta, por exemplo, né, a gente chega para um cliente, tem um caso até interessante. Cheguei para o cliente e questionei para ele, mas me tirou uma dúvida. Hoje você tem o seu Instagram bem construído, bem populado, bem personalizado, né? Bem otimizado. Mas e por que o seu perfil do Google Meu Negócio é basicamente largado? Né? E aí foi que ele ficou sem saber o que responder, sabe? E é basicamente isso. Hoje as pessoas acham que um meio interessante para poder atrair público para suas empresas é Instagram, é rede social, mas só que elas esquecem o fato de que a gente tem até um dado sobre isso, que mais de 97% das pessoas que pesquisam no Google, ela pesquisa para comprar. Não é aquele curioso, não é aquela pessoa curiosa que só está interessada em ver o que está acontecendo agora no perfil daquela empresa. Não, é uma pessoa interessada em comprar alguma coisa e adquirir um produto, um serviço. E as empresas perdem essas oportunidades de vender o seu serviço ou seu produto porque deixam de otimizar os seus perfis no Google Meu Negócio. E é coisa simples, né? Às vezes a gente nota que eu, por exemplo, quando eu vou pesquisar qualquer coisa, eu tento procurar o WhatsApp. Nem isso tem. Às vezes tem um número de telefone lá que está errado. Então, a quantidade de empresas que perdem clientes porque não tem o básico bem feito, cara, é enorme. Aqui em Maracanaú mesmo, eu já me deparei com muitas empresas assim. Inclusive, eu printo, mando para o proprietário, peço ele para acessar e ele não responde. Então, assim, ele está perdendo cliente e não faz ideia. E é todos os dias. Inclusive, vou até ilustrar um caso também. Eu fui levar minha filha para fazer um exame na fono. E aí eu fui pesquisar no Google o meu negócio dela e eu vi que tinha muita gente falando mal. E eu fiquei com medo.
um dia antes de fazer o exame seria na manhã seguinte, 8 horas da manhã, e eu pesquisando eu vi que tinha muita gente falando mal. Tem alguma coisa de errado. Só que entre as avaliações eu vi que tinha uma pessoa falando bem, e eu percebi que não era profissional que trabalha lá. E aí quando eu cheguei, me deparei com um ótimo tratamento. Inclusive, a proprietária, ela tinha 95 anos, ela estava lá, uma senhorinha, e tinha 2 fones do lado dela. Ela pediu para ver minha bebê. E aí eu abri o celular e expliquei para ela. E uma das filhas dela viram, aderiu, né, a explicação e disse assim, não, eu vou contratar vocês para me ajudar a solucionar isso aqui, porque nem eu sabia disso. Então, assim, tem muito empresário que esquece disso. Esquece de dar um pouco de atenção para o seu Google Meu Negócio. Sendo que hoje, a base de pesquisa, como o próprio Jean ilustrou, é o próprio Google. Quem está a fim de comprar, vai lá e compra também. E é aquela coisa também, né? Contra dados não há argumentos, né? Não tem como argumentar. A gente argumentar. tem esses dados do Google Meu Negócio aqui, do Maracanaú. Muitas empresas são meio que esquecidas, porque não prestam atenção no próprio perfil, né? Do Google. O Instagram, redes sociais vende, mas o Google Meu Negócio é onde você vai pesquisar para ter a certeza. Tem gente que cai em golpe também, né? Quando vai no Instagram. Ouvi relatos que tem gente que caiu em golpe porque viu o Instagram bem feito e tal, foi lá fazer a compra de um hambúrguer, uma coisa assim. Lá não dizia o endereço, né, no Instagram, dizia que era em Maracanaú. E a pessoa foi lá, clicou, entrou no site, o site bem parecido, similar, né, ao do iFood, e lá a pessoa foi lá, comprou, e esperou 2 horas e 3 horas e nada de chegar, tentou ver, quando foi ver depois no Google, tava lá no Reclame Aqui, várias coisas sobre essa empresa, que é a empresa fantasma, né? Não existe. Pois é. Hoje a empresa séria, ela quer investir em todas as frentes. Inclusive, Eric, você foi uma das pessoas que foi até lá em Quixadá, né, fazer uma captação especial para a Fadat, né? Sim. Fadat, nossa parceira de longa data, a gente explicou essa possibilidade para eles, já alimentavam bem o Google Meu Negócio. E aí eu até expliquei lá para o José, o diretor institucional. José, olha essa câmera aqui. Eu posso levar o Google Maps para dentro da faculdade. Eu até brinquei com ele. Aí ele, bora, vamos fazer. E aí a gente marcou, o Eric foi lá. Então, assim, empresa séria, ela tá ali disponibilizando o recurso para sempre se renovar. Ela não espera a crise chegar. Muito pelo contrário, quando o caixa ele tá ali disponível, busca novas opções, né? Aí eu entro aqui, até numa brincadeira aqui, que a gente já vem trabalhando há muito tempo com design, né, Eric? Tem uma empresa que a gente presta serviço do ramo imobiliário, que eu participei direto com o Eric aí de um lançamento lá em Campo Novo do Parecis, né, no Mato Grosso, né, a Resecon Empreendimentos. E aí a gente teve que desenvolver toda uma identidade, né? Aí entra todo aquele conhecimento do Eric, né? Que veio junto com a Arcádia. Das gráficas, né? Que a gente fez aqueles banners, né? Para colocar nos estandes. A gente produziu os mockups também, né? Que era justamente algo que a gente consegue chamar a atenção, né? Para os clientes que estão passando pela cidade olharem e ver, né? Um banner, um outdoor, né? Também a gente fez os outdoors. A gente fez toda a identidade visual do stand, até da parte de colocar a fachada de ACM, né? Todas as medidas, tudo o que tinha para ser feito na identidade visual deles, a gente teve que trabalhar tudo em cima, né? Falta só a gente viajar para lá, né? Mas tá em breve. Vai ter a segunda fase agora. Eles já fizeram o convite, lançaram a primeira fase. Venderam aí 90 milhões, né? E agora tem a segunda fase. 110 milhões. Um pouco mais de lotes aí, 1.200 lotes, 200 metros quadrados. E a gente vai ter que construir toda a identidade da segunda fase também. Eita! Então um produto que já está consolidado no mercado, que teve uma identidade criada por nós, né? A gente desenvolveu tanto o nome, Viva Parecis, como toda a identidade. Foi Eric. O Eric aí, Jean, tem até uma curiosidade também. O Eric, quando ele entrou, a gente passava para ele as demandas e a gente sempre falava assim, Eric, vamos trabalhar conceitos dentro dessa identidade aqui. Conceitos. E aí ele ficava um pouco confuso sobre os conceitos. Hoje ele já trabalha com maestria essa questão dos conceitos dentro de cada marca, o significado, o objetivo, sabe ilustrar bem, criar uma identidade bem coesa,
né? Tanto que a identidade do Vivo Parecis foi muito elogiada e a gente replicou em outro produto lá de Itaituba, que é o Vila Uruguai, né? Que a gente teve a ideia de trazer para os empreendimentos aí. A gente fez uma pesquisa na cidade e identificou ali que nacionalidade teve ali um maior número ali de incentivo na região. Então, existe a região que tinha uruguaios, outra região argentinos. Aí, a partir disso, a gente foi homenageando e trazendo Vila Uruguai, justamente porque teve lá aquele pedaço de terra ali, ou aquela região que teve um benefício ali por parte de algum nativo dessa nacionalidade. E aí a gente está arrastando essa identidade para vários produtos. Foi uma ideia tão boa aí que replicou em vários produtos, né? Hoje tem Vila Uruguai, Itaituba, aí teve o Vila Portuguesa, que foi em Itapipoca, e aí a gente está desenvolvendo outras identidades, Vila Francesa, enfim, outras identidades para outras regiões. E é um negócio que deu tão certo que gruda na cabeça da pessoa, né? Muito rápido. Então, essa ideia de conceito aí para a área do mercado imobiliário foi boa. Por quê? Porque ele aprendeu a aplicar na prática e agora ele está sabendo replicar bem em todas as frentes, inclusive em outros segmentos. Tu trabalha com a Santarena, tu aplica isso muito bem, né, Eric? Sim, sim. Santarena é uma empresa de peças e pneus, né? Uma oficina muito grande lá da cidade de Santarém, no Pará. E é algo que a gente vê a mudança, né? Tem alguns probleminhas algumas vezes com referências de pneu, porque eu nem sabia que existia tantas referências de pneu. Para mim, antigamente, né, era Pirelli e Michelin. Hoje em dia eu sei que existe Westlake, outras marcas diferentes de pneus, né? Sempre foi muito leigo nessa questão de pneu, de oficina, porque a minha área sempre foi essa de design gráfico, mais essa questão, né? De panfletos, identidade visual. E nisso a gente aplicou a rede social deles, né? Para utilizar disso, para otimizar também o Google Meu Negócio deles, né, Jean? A gente tem que trabalhar sempre essa questão. Quando eu viajei para Quixadá, que foi para Fadate, cara, muito quente o Quixadá, gente, mas é muito lindo, as paisagens são muito lindas, é cheio de monólitos, né, que eles chamam, aquelas pedras gigantes, parece uma serra, uma montanha, mas são monólitos, e muita gente gosta de pular de paraquedas daquela região e tudo, e a gente vê também que a juventude está querendo investir nos estudos, porque a gente só vale o que a gente estuda, né, o que a gente tem de bagatela na nossa mentalidade. Então, a Fadate, eu achei muito interessante a gente fazer o Google Meu Negócio lá, porque eu conheci uma faculdade de dentro. Eu vi toda a forma que eles estudam, as salas que são já bem avançadas, a parte do consultório odontológico que eles têm também. Eu acho isso muito interessante para pessoa que vai ingressar na faculdade, ela vê, saber o que é que tem lá na sala. Sala de advocacia, sala de medicina veterinária, que agora entrou esse curso, não foi? De medicina veterinária, lá na Fadate. E é em Quixadá, você jura que, só porque é interior, é muito avançado. É que nem aqui em Maracanaú. E em Maracanaú, para avançar, as pessoas têm que pensar justamente nisso, o que é que a gente deve produzir, o marketing, para melhorar a nossa empresa. Né? A gente trabalha justamente isso, né? Que é trazer, né, a visibilidade para as empresas. Na realidade, o negócio é isso. Na realidade, eu já vi clientes grandes aí perdendo outros clientes no momento da prospecção, porque ele digitava o endereço e quando chegava lá no Google, o endereço estava errado. Aí a pessoa achava o quê? Isso aqui é golpe. Né? Exatamente. Inclusive, tem um último caso aqui que eu quero até acrescentar, que foi que a gente atendeu há pouco tempo agora, que foi o do G. Pereira, lá de Campo Novo do Parecis, né? O G. Pereira, ele é um corretor de imóveis que tem uma imobiliária muito famosa lá em Campo Novo do Parecis. Uma pessoa maravilhosa. Ele tem uma presença muito forte no digital. Uma pessoa muito carismática. Só que quando eu fui pesquisar ele no Google, eu até mandei para ele, cara, não tô te achando. Se eu for em Campo Novo do Parecis, como é que eu vou chegar na tua imobiliária? Se nem no Waze aparece. Aí ele, rapaz, vamos resolver esse problema. E nós resolvemos, não foi, Jean? Exatamente. Inclusive, esse caso é semelhante a esse anterior que eu contei. O mesmo problema de marcador. Se você colocar, abrir o Google Maps e colocar lá qualquer empresa lá próximo, você vai ver que cada uma tem um endereço totalmente diferente. Mas por quê? Porque eles não preenchem corretamente o campo de endereço. Segundo, eles não posicionam corretamente o marcador.
quando eu fui pesquisar o GP Negócios Imobiliários lá, realmente aparece. Só que se você não conhece o nome do negócio, sabe, apenas o endereço, quando você digita o endereço, sai totalmente errado. Envia para outra empresa. Aí foi até eu apresentei para a proprietária esse pequeno problema, que quando a gente colocava o endereço que estava registrado no negócio, direcionava para outra empresa. No Google aparecia a foto de outra empresa. Aí eu fui lá e atualizei tudo isso para deixar bem redondinho, para ficar, não ter mais dúvida. Quando alguém digitar GP Negócios Imobiliários, aparecer eles. Digitar o endereço, aparecer eles. Essa é uma ferramenta que nós costumamos indicar para todos os clientes, né? Porque grande parte dos clientes, vamos colocar aqui, de 10 clientes que a gente pega, 8 não atualizam o Google Meu Negócio. Na realidade, tá tudo errado. Tá com o número antigo, o endereço não é o mesmo, e aí não tem preocupação, né? Mas assim, Jean, tu tem algum recado para passar para os empresários aqui de Maracanaú que não conhecem, ou que queiram investir, ou que tem medo, ou que acham que não vai funcionar? Deixa logo uma coisa clara para eles. O Google funciona, mas precisa de constância, é igual o próprio Instagram. Mas eu vou deixar você dar o recado, você é o perito aí no Google Meu Negócio. É exatamente isso. E principalmente para aqueles que acham que Maracanaú tá difícil empreender, que tá difícil conseguir cliente, às vezes pode ser simplesmente isso. O fato de você não ter um perfil bem otimizado no Google Meu Negócio impede de o cliente achar você. Hoje em dia, é raro você ver um cliente perdendo tempo, assim, entre aspas, rolando a página o scroll da página de resultados quando digita por algum serviço ou alguma empresa. Então, se você está bem otimizado, seu perfil está totalmente atualizado, constantemente sendo atualizado com postagens novas, como se fosse uma rede social. Basicamente, é muito mais provável de um cliente já é seu cliente, ou então um possível futuro cliente, te achar e você fechar um novo negócio. Então, sim, o Google funciona, mas para quem cuida. Se você não cuidar, vai ser como qualquer outro negócio. Não funciona. Pessoal, aquele velho arroz com feijão bem feito. Tem que prestar atenção nessa dica do Jean. Porque se você não otimizar bem, a gente costuma chamar de otimização. Mas para quem não entende, se você não atualizar bem aquela janelinha lá do Google, o seu cliente ele vai gerar desconfiança no seu cliente. Então a gente sempre é transparente nesse sentido com todas as empresas que a gente prospecta, né? Esse recado foi especial para os empreendedores aqui de Maracanaú, porque é nossa terra natal e a gente quer ajudar os empreendedores daqui também a prosperar. Nosso papel também é esse, né? Como agência, é ajudar os nossos parceiros a prosperarem também. E só tirar, assim, esclarecer uma dúvida que alguns empresários têm, eles acham que o Google Meu Negócio é um fim. E não é um fim, é um meio. O nosso trabalho com o Google Meu Negócio é exatamente trazer os clientes até vocês. Agora cabe a vocês conseguirem conquistar esses clientes. Então, se os clientes não conseguem nem achar vocês, por causa de um perfil mal otimizado, então como é que vocês querem conseguir crescer? Para quem quer saber mais dicas sobre Google Meu Negócio, a gente disponibilizou lá na página algumas dicas sobre Google Meu Negócio, a página da Arcadia, @Arcadia Marketing Digital. Para você que tem interesse em melhorar a performance do seu Google, uma dicasinha bem legal que a gente colocou lá foi de solicitar avaliações dos clientes e premiar eles com bombons. Né? Hoje, eu estou vendo que está estourando muito a internet, mas a gente já vinha sugerindo isso muito para os nossos clientes antes de aparecer assim, de uma forma tão intensiva na internet. E aí é um formato que está funcionando muito. Né? Inclusive, se o cliente não quiser, ele pode botar uma plaquinha lá para o próprio, enfim, cliente dele ir lá e fazer avaliação. Isso aí já ajuda ele a melhorar, né, a sua pontuação lá no Google e ele receber mais clientes. Mas é como o Jean falou, o Google Meu Negócio é só uma ferramenta que vai ajudar ele a alcançar novos clientes. Então tem muitas empresas aí que estão perdendo a oportunidade. E hoje aqui no Maracanaú, como eu falei, né, eu sempre reforço aqui para a equipe, nós somos os pioneiros, né?
Porque hoje também existe a IA. Isaac, tu pesquisa na IA, Isaac? Hoje, se você chegar e pesquisar uma empresa na IA, ela pode te indicar empresas também, é igual o Google. Então, existe a descoberta por meio da IA. Ou seja, se você utiliza o ChatGPT e pesquisa pizzaria em Maracanaú, se você não tiver um bom ranqueamento, esquece. Se você não tiver palavras-chave, esquece. Se você não tiver fotos e vídeos, esquece, você não vai aparecer lá. Então, a gente está numa nova onda e a gente tem que aproveitar esse momento aí para se desenvolver. E é um investimento muito baixo. Se você analisar, é um investimento que traz um retorno a curto prazo. Eu já fiz configuração de algumas contas de Google Meu Negócio também e eu vi cliente me falando que na mesma semana ela foi encontrada por outras pessoas, que ela não era cliente dela antes. Então, assim, eu vou deixar esse alerta especial aí para vocês. Vou deixar uma dica aqui no Instagram. Se você quiser melhorar seu Google Meu Negócio, chama a equipe. A gente faz uma avaliação gratuita. A gente não está aqui para empurrar, né? A gente está aqui para resolver o problema de vocês. Então, se você quiser, entre em contato. A gente faz uma avaliação gratuita e a partir disso aí passa uma proposta para todo mundo. Eric, você tá calado, meu amigo. Tô meio dodói. Só que eu tava aqui pensando, sabe, gente? Porque eu trabalho muito, né? Então, eu fico muito preso a questão, tipo, ficar no computador, né? Porque pra mim, participar do podcast, fazer tudo isso daí, é algo novo, E é interessante, eu até tinha comentado isso muito tempo atrás, né, dessa ideia pra Arcádia e tudo. Só que eu fico meio preso, às vezes, pensando, né? Vixe, eu tenho que fazer uma arte pra isso aqui. E ao mesmo tempo que a gente fica conversando, eu fico idealizando muitas coisas na minha cabeça de muitas artes. Não é à toa que eu também faço projetos e a Arcádia me patrocinou nesse projeto que eu fiz, que foi do Halloween, né, desse ano passado. Sim. Que foi... eu utilizei muito a minha área de marketing, na área digital, para produzir, chamou muita gente, até gente de Fortaleza, cara, veio pra cá, de cosplay e tudo, porque o Halloween tava valendo algumas coisas que tu tinha falado, não, lançou premiação, cara, pra fazer a melhor fantasia e tudo, e foi muito legal o evento, que foi o Halloween Freak Show da Neon Party, né, que é a minha produtora de eventos, né, que eu já criei assim, pensando, nossa, a Arcádia me deu essa chance, eu vou criar um projeto novo também pra mim, e outros projetos também que eu passei, né, inclusive do Lab Juve agora. E aí é muita coisa, tô resolvendo muita coisa, mas é muito interessante a gente trabalhar essa questão das redes sociais também. Não é só... Também, o Google, ele é um principal. Quando você vai pesquisar alguma coisa para resolver alguma coisa, você vai no Google. E as redes sociais também, as mídias sociais, a gente trabalha com isso para também posicionar as pessoas para avaliarem melhor, né? As pessoas no Google, a sua empresa, né, também. É interessante também ver... montar uma trajetória completa para tanto a rede social como também para o Google. Pro Google, voltando. Então, e é isso. Eu acho que toda a estratégia de marketing tem que começar vendo a logo da empresa, vendo toda a trajetória que a empresa tem e o que ela tem para mostrar. Nisso, a gente começa a trabalhar em cima desse recurso, né, dos produtos, de tudo, para criar a estratégia que alcance mais pessoas e venda mais ainda. Porque o interessante da Arcádia é isso, a gente faz o projeto do início, do começo, da logo da pessoa, né? Você é um corretor de imóveis, você está precisando já criar a sua logo para você trabalhar para si mesmo também, né? E para vender outros empreendimentos, é só falar com a gente vai lá, monta uma logo para você, a gente vai começar a produzir cards para o seu Instagram, vai produzir algo para... Montou uma agência? Já fala com a gente, que a gente já cria toda a estratégia no Google também para posicionar você melhor e ficar lá em cima, no topo das melhores empresas da cidade. Porque a gente só consegue encontrar no Google se você estiver lá em cima. Então, a gente consegue posicionar você organicamente para chegar lá em cima, no topo. Então, fala com a gente aí. O Eric aí falou muita coisa... mas eu aprovo. Mas tu tava falando aí que tu pensa muito, eu não consigo parar de pensar. Eu lembrei aqui de um caso, eu conheci um profissional comercial, tinha um pensamento muito focado em CLT, né? Eu sou um CLT.
Então, eu tenho esse direito aqui, direito aqui, direito aqui. E esse profissional me ajudou a pensar fora da caixa, né? Ele disse assim, para você começar a se desenvolver, você tem que se inserir dentro de novos projetos. O nome desse profissional era Júlio. Ele faleceu aí na Covid, mas até hoje eu lembro dos conselhos dele. E uma das coisas que ele falava muito, Eric, aí para você que está com a cabeça com muitos projetos, cara, isso é maravilhoso. Por quê? Porque você vai começar a superar, né? Hoje você tem um limite, então você está se superando nesse momento. Ele nos ensinou, no meu caso, ele ensinou justamente a pensar de uma forma diferente. Ele tinha um brilho, sabe? Tu chegava assim para conversar, ele tinha um jeitinho. Não era qualquer pessoa que tirava ele do sério. De chegar e... cara, tu fez o trabalho mal feito. Não. Ele tava ali sempre de boa, na vibe. Cara, eu tenho que aprender isso. Não é tolerar as pessoas a falarem mal de você, entendeu? Mas é ter uma postura profissional, entendeu? E uma das coisas que ele me falou, quando você estiver com a cabeça com muita coisa, primeiro, isso é bom, mas você tem que organizar. E aí você tem que ter a postura, a seguida, a parte 2, você tem que ter a postura profissional, porque ele trabalhava, ele lidava com muitos corretores. E naquela época eu não tinha tanta maturidade para lidar com corretor, porque corretor você já conhece. O Jean já foi corretor de imóveis, já trabalhou aí com vários corretores. O Eric também já trabalhou diretamente com vários corretores. Então não é fácil lidar com corretor. Eles são muito acelerados, querem tudo no tempo deles, entendeu? São profissionais de vendas. Então, assim, profissional de venda tem a meta ali para estabelecer. E aí, com o tempo, eu quero pegar esse jeitinho dele aqui. E eu vou trazer esse jeitinho dele para trabalhar na Arcádia, né? Hoje, graças a Deus, todos nós temos paciência para atender bem cada um dos nossos clientes, né? Aí entra o nosso diferencial também. A gente vai lá e disponibiliza um tempo para o cliente. Às vezes a gente precisa até ser psicólogo do cliente, porque o cliente não está de bom humor. Aí você tem que chegar e conversar com ele. Às vezes acontece, até uma situação que eu estava conversando aqui com o Isaac mais cedo, do cliente ele ter caixa, a gente passar para ele uma sugestão para ele investir, ele não investir. Aí quando o caixa começa a sangrar, ele precisa trazer faturamento. Aí ele começa, bora agência, trabalha. E aí quer uma sugestão rápida, que dê resultado rápido, né? E aí a gente não trabalha assim, a gente gosta de trabalhar com um cliente que realmente esteja ali levando o próprio negócio dele a sério e não como hobby. O cliente que leva o trabalho dele como hobby, ele só tá ali para querer cobrar, ele não tá ali para entender. Então o cliente que ele leva o trabalho dele a sério, ele tá lá para quê? Para ajudar a toda a equipe performar. A Arcádia é só um braço da empresa dele. Mas a gente está lá para ajudar. Então, assim, ele tem que estar disposto a escutar. E entra o que você falou muito bem da FADAT. A FADAT é uma faculdade lá de Quixadá, que eu trabalhei com eles durante um período, desde o primeiro ano de vida deles. E uma coisa que eu achava sensacional, que é o segundo profissional que eu admiro muito, que é o José, que ele é o diretor institucional da FADAT, que eu trago isso para mim também, é que ele sempre aderiu a investimentos. Vamos investir em tráfego pago, vamos investir inclusive hoje a FADAT tem um podcast, vamos investir em um podcast, e hoje ele tem um podcast. Vamos investir no Google Meu Negócio, vamos pegar as imagens 360, vamos levar a FADAT para o Google Maps, vamos investir. E a FADAT, ela só cresce. Então, não é você chegar e fazer um investimento descontrolado, não. É você investir de forma organizada. Tu já sabe que tem muita coisa para fazer. Agora você tem que organizar o que é prioridade e o que não é. Mas não deixar para trás todas as demandas, entendeu? Então, esses profissionais me ensinaram muito sobre isso, né? Um profissional do marketing imobiliário e um profissional da área de educação. Entendeu? É por isso que eu uso a minha agenda da papelaria Cor e Fé, rapaz. Aí tu tá fazendo aí o marketing da papelaria também. A Jéssica vai gostar, viu? Pois então, eu tenho a minha agendazinha lá, que eu ainda tô utilizando ela. Né? Toda coisa que vem na minha cabeça, ideia, eu escrevo. É que nem quando eu tô no meu curso de produção de eventos, eu também faço a mesma coisa. Tudo que vier na minha mente, eu vou lá e escrevo. Eu fico escrevendo. Vai cheio de ideias. Tá hora eu vou pedir o chat GPT para ele alinhar melhor as ideias para mim. Eric, hoje na agência,
tem uma outra coisa que você costuma fazer, é a identidade visual, né? Eu lembro que você fez até uma identidade visual muito bonita, que ficou muito elogiada lá no Pará, que foi a adesivação de um carro. Tu lembra de qual era a empresa? Açaí Imóveis. Açaí Imóveis, exatamente. Eles entraram em contato e pediram para fazer. Essa identidade, tu cria todo tipo de identidade que a empresa precisar, não é isso? Fala aí pro pessoal para eles entenderem. Sim. Como eu já tenho 7 anos já de experiência na área de gráfica e mais 2 para 3 anos já na questão do marketing digital, eu já trabalho com a criação do início da empresa. A pessoa, não, eu tenho uma ideia de lançar uma logo, eu já fiz de pessoas que trabalham com estofado, já fiz pessoas que trabalham com psicologia, né? Toda essa questão da área, a pessoa tem que ter a advocacia, principalmente, tem que ter o seu cartão visita, tem que fazer a sua logo, porque no cartão visita não vai ser só botar o nome, reescrever o nome também, que nem antigamente, na época da monarquia, que você anotava no papelzinho o nome. Não, hoje em dia a gente tem que ter a sua empresa, tem que ter a empresa na sua mão e que você possa vender para o seu cliente. Tipo, uma pessoa está precisando de alguma coisa. Olha aqui, ó, essa daqui é a minha loja. Aí você já entrega o cartão visita ou um panfleto, né? Isso daí é o marketing off, né? Que é justamente a área que não é da digital, é o marketing off. Você pagar uma pessoa para fazer as panfletagens, né? Então, para fazer o panfleto, tem que passar por mim primeiro para a gente analisar, fazer sua logo, produzir, né? Que a gente tem que produzir tudo isso daí, a gente ainda consegue fazer o orçamento, orçar para você completo e fazer toda essa questão. Eu, como já trabalho com isso, então eu já tenho uma base já de como é que eu vou alinhar a arte para o cliente. Inclusive, esses dias também eu fiz a lavanderia, ele pediu para fazer os adesivos para ele, fiz os adesivos para ele de lavanderia, orcei para ele, passei para ele valor, já o cliente pagou, mandei fazer e entreguei para ele, né? Então, toda essa questão de arte, do marketing off, da logo da pessoa, inclusive essa parte dessa arte aqui foi eu que criei, né, pra gente estar aqui hoje, é sobre isso, é sobre a gente trazer o conhecimento das pessoas que não vivem na cidade. Inclusive aqui em Maracanã tem muita empresa que o povo não sabe nem que existe. Tipo, perguntaram pra mim, essa lavanderia aí que tu vai aonde? É aqui na Rua 7, cara. Aí, tipo, não investe em divulgação, né, cara? Como é que pode, né? Aí as pessoas, como é que as pessoas vão saber que existe uma lavanderia aqui, outra ali, ou que tem uma loja de cosmético aqui, ou que vai lançar? Normalmente a pessoa tem que ter a sua estratégia primeiro de como é que você vai lançar o seu produto e a sua empresa na cidade. Então, se vai ingressar a cidade aqui de Maracanã ou qualquer outra cidade, você tem que estar preparado da questão do marketing, da logo, de tudo, para você lançar na cidade. Então, quando for lançar, que nem a gente faz do Vila Uruguai e das outros empreendimentos, a gente produz toda a questão de como é que vai ser o lançamento, e desde o pré-lançamento a gente já começa a produzir coisas para chamar a atenção das pessoas que vão vir, dos corretores, das pessoas que querem comprar, que querem investir em lote, porque hoje em dia um lote é o que a gente tem de garantia, né? Nosso lote, nossa vida, quer comprar uma casinha, já é uma questão de... Você já sabe que não vai precisar mais pagar aluguel. Você vai investir em algo que vai ser rentável para você, entendeu? Aquilo ali é a sua herança. Eu tenho um assunto aqui para te perguntar, mas eu vou deixar para te perguntar só no final. Mas assim, vou reforçar o que tu falou também, né? Dentro da agência, quando o cliente ele busca a nossa solução aí de desenvolver identidade visual, a gente tem 3 etapas. A primeira é o briefing, né? A gente tenta entender o que é que o cliente quer. E aí nosso Eric aqui, ele faz toda a identidade visual do cliente, a marca, e a gente faz um caderno também, que é o MIV, né? Um manual de identidade visual. Cria também fardamento, se a empresa precisar, adesivação, cartão de visita, entendeu? E aí entra a pergunta que eu quero fazer para você antes de encerrar. O que tu tá achando hoje, né? Trabalhar com design gráfico, tu acha que hoje continua sendo um diferencial, ser um design diante aí da inteligências artificiais? Porque hoje você pega uma imagem, joga no ChatGPT e pede ele para recriar a imagem. E aí eu tô me deparando muito com as empresas hoje, não só aqui, né? Mas de forma assim, âmbito nacional, muita empresa produzindo seu material lá no Google, no ChatGPT, e
utilizando ele de forma impressa. O que tu acha sobre isso, Eric? Me fala aí tua opinião. Eu acho que a maior problemática da questão da inteligência artificial é que as pessoas acham que vão poder usar aquilo que eles estão criando lá. Eles podem usar, só que fica tudo igual. O template que a IA, né, o ChatGPT ou o Gemini, todos eles geram essas identidades visuais que a galera acha que, tá lindo e tal. Mas a mesma coisa que você gerou lá, outra pessoa está gerando em outro canto e vai ficar igual à sua. Você não pode utilizar uma marca criada por inteligência artificial, pois ela não tem um conceito. A gente tem que criar o conceito. É que nem você fazer um card de publicação do Instagram e sair um bocado de coisa errada. Tipo, a inteligência artificial, uma arte de inteligência artificial, ela não é algo que é para ser totalmente reconhecida. A galera fala que a inteligência artificial vai tomar o seu emprego. Não vai. Ele não tem conceito, não tem base, não tem linha. Você cria uma coisa lá na identidade visual que não tem borda. Você vai publicar, sai cortado. É algo também que você não pode... Qual é o nome da palavra? Ela não é preparada para impressão também, né, Eric? Ela fica em baixa qualidade, né? A pessoa vai pedir uma arte para colocar num banner de 5 metros ou não 4, dá. sai toda pixelizada, não tem um alinhamento. A pessoa pode pegar para fazer, faz, mas é uma coisa que não compensa, porque futuramente vai ser só um erro, vai sair como erro. E todo mundo está usando a mesma coisa e fica igual de todo mundo. Então, o próprio Instagram e as redes sociais, tanto o Google também, eles não reconhecem mais arte de IA, não. Eles estão começando a barrar porque eles sabem que é uma arte feita por IA. E você não vai conseguir subir lá em cima. Você não vai chegar lá em cima usando inteligência artificial com artes básicas. A inteligência artificial ela serve para você criar uma imagem de família ou uma coisa assim do tipo. Mas para você usar como identidade visual é triste. Na realidade, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que as IAs, elas nos auxiliam a desenvolver um conceito. Nisso elas são maravilhosas. Se você quer um norte, ela pode te dar. Mas quem faz todo o processo criativo, né, de finalização é o design. Porque é o design que vai dar, né, aquele tempero para a arte. Se tu desenvolver tudo na IA, às vezes é um contraste tão estourado que você já bate o olho assim, vixe, isso aqui não... Então, assim, como você falou, é tudo muito parecido. É ruim? Não é, mas é tudo muito parecido. Então, a marca hoje, para ela se consolidar, né, pode ser desde pequeno, já tem que ter esse hábito também. Ela tem que começar a criar a sua identidade. A identidade tem que ter as cores certas, tem que ter o formato certo, as fontes certas, né? E aí muita gente não sabe disso. Eu quero economizar. Economiza. Só que tu vai dar uma cara de amadorismo pro teu negócio, entendeu? E aí a IA, ela ajuda a desenvolver conceitos. A gente faz muito bem isso dentro da agência, né? Você desenvolve vários conceitos e com base nesse conceito você trabalha design em cima. Isso funciona muito bem. Por quê? Porque não perde a essência da marca do cliente. A gente continua entregando o que o cliente é, só que com conceito criativo. Né? O Jean aí faz todos os meses ele faz uma pesquisa para ver como é que tá os concorrentes do mercado imobiliário. Né? A gente faz uma pesquisa de tráfego pago. E eu tava notando que tá aparecendo muita peça de IA. Muita. Só que a peça de IA tem duas formas, né? Se você faz dentro do Facebook, a gente também trabalha com tráfego pago. O João não tá aqui para falar um pouco, né? Eu sei que o João vai assistir aqui nosso podcast. Mas o João, ele é o especialista. Mas, de um modo geral, quando você vai subir uma campanha, lá existe uma opção para você permitir o Facebook a criar derivados com inteligência artificial. E aí é que pega, porque às vezes muda a linguagem, muda tudo, né? Eu já vi vários e vários profissionais aí falando sobre isso. E aí a gente tem que tomar cuidado, sempre se policiar para entregar o melhor conceito para os clientes. Se a gente analisar as marcas mais consolidadas hoje, elas têm o seu estilo. Ela não muda. Então a gente incorpora isso na nossa linha de serviço. A gente sugere para o cliente, faz assim, porque a gente sabe que vai dar certo, né? E a gente vê que os clientes realmente eles gostam. Nenhum deles reclamam, né? Então eles gostam.
E são artes que dão resultado, né? Tanto que quando a gente faz o tráfego pago para os clientes, existe o resultado. Então, assim, você criar arte por criar e não dar resultado é ruim. Agora, você criar uma arte que realmente dá resultado é excelente. Então, eu acho que a IA ela serve para nos ajudar a dar um norte. Não concorda, não, Eric? Alinhar as estratégias, né? O que é que eu posso utilizar para melhorar essa arte? Ela pode me dar um conselho. Alguma coisa sobre também a questão das copies, né? Das headlines, para a gente manter um padrão. Claro que eu peço algumas dicas para IA, mas eu não peço para ela fazer a arte para mim, claro, né? Não, para isso mim aí... é só a questão das dicas de texto, o que é que eu posso utilizar de texto que chama mais atenção, alinhar uma parte dessa estratégia. Como anteriormente a gente não tinha IA, a gente tinha que criar da nossa mente, ver com o cliente, ver o que ele vendia, para justamente ter uma estratégia, né? Toda vez que eu trabalhava, que eu precisava fazer um cartão visita, um panfleto, eu tinha que ver como é que o cliente já enxergava a empresa dele. E naquela época não tinha IA, em 2018, por aí. Acho que se tinha... Ainda não tinha, na realidade, falado ainda. Na realidade não tinha, né? A gente tinha que realmente chegar com uma proposta visual para ele para agradar, né? Aí hoje tudo mudou, está muito mais rápido, entretanto não é tão mais original como antes. Antes você era mais original para criar, hoje não, né? Eu já trabalho também criando marcas, eu também sou designer, Eric, né? Então eu já trabalho criando marcas aí desde 2009, faz muito tempo, já tem uma trajetória. Inclusive, tu utiliza o Photoshop, né? O teu principal utilizo o Photoshop e eu utilizo o Corel também e utilizo o Illustrator também. Eu sei utilizar essas plataformas também, mas hoje eu sinto que o cliente ele gosta de demandar muito da IA, né? Então, eu converso muito com o João sobre isso. O João fala assim, Lauro, o cliente ele gosta do faça você mesmo. Ou seja, ele pega lá as informações, joga... Tá bom pra ele, tá. Não tá, não tá. Só que isso tem um preço. Perde a identidade dele. Exatamente. É aquele barato que sai caro, né? Altera logo da pessoa. Eu vejo que tem uns clientes que falam comigo que, tipo assim, tem como tu fazer uma arte assim pra mim? Aí manda uma arte, né, totalmente fora do conceito do cliente mesmo. Criando assim, pegando a logo do cliente, tipo a Santarena, manda um modelo. Eu queria um modelo assim. Aí joga lá uma arte pra gente no grupo que a gente tem, né? Que é empresarial. E diz que quer arte daquele jeito. Aí quando vai ver a logo da pessoa, tá distorcida, tá totalmente fora do contexto da logo. Eles geram uma logo diferente. Ou qualquer outra empresa que a gente pega, que o cliente manda um modelo, é dessa mesma forma. Manda um modelo de arte gerado por IA, só que não tem como distinguir se aquela ali é a empresa do cliente ou se é outra coisa, né? Pronto, porque também cria texto diferente, porque a pessoa não explica, né, para IA o que é que ela tem que fazer. Só joga uma coisa, manda um texto e pronto, né? A IA, ela gera coisas que ficam fora da realidade do que é realmente a marca da pessoa, né? Exatamente. E hoje eu percebo isso, Eric. Eu acho que a gente seguir o caminho que a gente vem seguindo, né? Estruturar um setor de criação que realmente faça a criação, né? Com o auxílio ali das IAs para ajudar no desenvolvimento do conceito, é excepcional. Acho que esse é o caminho. Agora, você botar tudo para IA fazer, não, acho que vai perder, sabe? Eu vejo muita gente vendendo nas redes sociais, eu tenho isso aqui, é só você botar sua marca e dá certo. Mas perde o sal. Ou até mesmo o template pronto de ou Canva, até mesmo, né? Exatamente, ou até mesmo template. Mas é um mercado, Canva, né? Eu também não posso chegar e ficar, mas é errado, é ruim. Não. Mercado, entendeu? Mas, de qualquer forma, foi bom bater um papo sobre isso, porque a tua visão como profissional é bom para quem está assistindo, né? E ajuda até as pessoas a entenderem a forma que a gente costuma desenvolver a identidade delas, que não é uma forma de pegar as informações e tentar criar ali algo que seja, sei lá, de certo modo descartável, que aí cria lá várias opções, aí só fala, não, a gente desenvolve realmente o conceito e por trás a gente faz uma marca que significa alguma coisa. E a partir disso aí a gente tem um setor estruturado forte, que realmente crie a identidade que o cliente deseja, entendeu?
Mas, no geral, gente, eu tô muito feliz. Esse foi o nosso primeiro podcast. Quero fazer outro mês que vem, porque eu quero ajudar a mostrar o que a Arcadia é, né? Eu gostaria muito que o João participasse também. Vocês trabalham Sim. diretamente com o João. O João é um profissional que ele é excepcional. Ele é o nosso gestor de tráfego. Então, ele tem um conhecimento muito amplo. Ele já trabalha na área de educação há muitos anos, já atendeu os maiores players do mercado e hoje atende o mercado imobiliário junto com a agência. E temos que trazer também os produtos, né? Tanto Vamos trazer, sim. da Vamos nossa trazer Arcadia, também. Próxima vez a gente traz a nossa câmera. câmera também. Mas hoje eu acho que já foi o pontapé inicial para a gente tirar a dúvida de nossos clientes. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, Jean, essa é a hora de tu dar lá uma chulipada nos clientes que não querem investir. É importante investir. Não, com certeza. Assim, é só um resumo do que tudo que já foi comentado aqui. Se você não investe, a tendência é o quê? Você ficar para trás. Não tem o que fazer. Se você quer crescer, o momento é agora. Tem que aproveitar as ferramentas e as oportunidades que estão surgindo. Hoje, a gente está aqui para atender marca na parte de Google Meu Negócio, mas também na parte de gerenciamento de campanhas, identidade visual da marca e tudo que a gente puder oferecer para vocês. Agora cabe a vocês verem tudo isso e abraçar essa oportunidade. Porque, como eu disse, é uma oportunidade. Isso aí vai passar. E se quem não aproveita hoje, vai pagar mais caro amanhã. Eu lembrei até agora, eu tenho um cliente lá de Ubajara que eu sempre faço o material dele. E ele entrou em contato hoje pela manhã, ele faz o São João lá de Ubajara. Ele falou assim, Lauro, a prefeitura esse ano fez a identidade visual, mas eu tô precisando de toda a parte impressa. Cadê a marca? Ele não tá no Canvas. Eu falei, vou fazer não. Aí, além de não fazer, por que eu me neguei? Ele é meu amigo. Porque pode ter eu vou até mandar para ele esse corte aqui. Pode ter problema judicial por causa disso, amigo. Aí eu disse assim, não, vou fazer não. Aí ele, por quê? Eu disse assim, não, porque o tempo que você pediu, ele queria tudo para hoje. Eu não ia ter agenda para hoje para produzir. Era mais de 20 artes, né? Tudo para impresso, Eric. A camisa que a gente fez, aquelas tudo. Né? 20, era, na realidade, 20 artes. Aí eu disse assim, não vou conseguir entregar. Aí eu disse assim, e mesmo se eu fosse conseguir, vai cobrar muito caro, aí não ia compensar pra ti. Eu ia ter que chamar mais 2 profissionais. Fora o meu design, ia ter que chamar mais 2 pra ajudar. Ah, não, quebra meu galho. Eu falei, não. Posicionamento. E fora também que se a arte for parecida com alguma de outro São João que utilizou Canva também, de alguma... Pois é. Ele não me mostrou, mas normalmente assim... a marca ela tem que ser licenciada, né? A gente tem que... A marca ela não é só... você produzir no Canva e, tá aqui a minha marca. Não, tem que ser licenciada normalmente, né? Pra não ter uma marca parecida com a sua. Então, não vai achando que um templatezinho pronto ali que tu pegou no Canva ou tu mandou gerar no ChatGPT, não vai ter outra pessoa com a arte igual a sua. Não vai pensando nisso, não. Produza alguma coisa do início, monte uma estratégia, fale com uma pessoa, uma agência de marketing, no caso a gente, né? A Arcadia Marketing. A gente produz tudo para você. Então, se você quer montar uma empresa, primeiro você tem que fazer sua estratégia de marketing. Então, a gente está aqui para ajudar você nesse conceito. Tanto disso, como também tráfego pago, se precisar para alcançar mais gente, como o Google Meu Negócio, para posicionar você no Google. Então, se você quer resultado e quer parar de ter problemas, é só falar com a gente, que a gente resolve tudo. Na realidade, eu ia encerrar eu ia encerrar o assunto, mas como a gente já está com o tempo aí acabando... eu expliquei para ele, né? Não dá para produzir porque a gente precisa de tempo hábil. E vai sair muito caro para ti. Porque eu vou ter que chamar 3 pessoas para trabalhar, né? E aí, assim, moral da história. Não deixa o barco afundar para fazer alguma coisa, não. Muito pelo contrário. Enquanto você tá ali com caixa, faturando bem, vai investindo. Começa com R$200, começa com 300, começa com 500. Mas mantenha a constância. Vai produzindo conteúdo. A gente também faz gestão de redes sociais. Se você tem interesse, pode entrar em contato. A gente tem alguns casos aqui de sucesso. Continua fazendo, continua trabalhando. É o trabalho de formiguinha. A gente sempre fala isso para os clientes. Fala para o cliente, fala para corretor, fala para imobiliário, fala para todo mundo. Trabalho de formiguinha. Crescer um pouquinho, investe em alguma coisa. E vai se desenvolvendo. Tá? Esse aí foi o nosso primeiro episódio do podcast. Eric... Obrigado aí pela atenção, tu foi o cara.
A gente já trabalha há muito tempo antes. O Jean aqui, nem se fala, o Jean já me conhece aí desde o ensino médio. Ele é um profissional assim, excepcional, está se superando muito no Google Meu Negócio. Eu sei que é uma área que vai se desenvolver muito mais. E vamos marcar de novo mês que vem para a gente voltar, né? Sim, com certeza. Vamos conversar, vamos trazer mais casos. O Isaac aí que nos ajudou também. E eu sei que a gente tem muita história para contar. Eu não contei tudo porque eu queria primeiro escutar as opiniões. Mas o mais importante é isso, a gente passar essa mensagem aí para os nossos futuros clientes. Eu sei que eles vão aderir e eu sei que a gente vai conseguir, né, entregar para eles um ótimo valor.